Já estamos de volta e depois do rápido intervalo, como nós prometemos, vamos com um contato agora já restabelecido, iniciar a entrevista com o vereador João Catunda, ele que é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores de Maceió e que pediu a atenção ao projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que proíbe a suspensão de aulas presenciais durante pandemias e calamidades públicas. Vereador João Catunda, primeiramente parabéns aí pela iniciativa, muito obrigado mais uma vez por ter atendido a solicitação da nossa produção. Vamos falar um pouquinho do teor dessas discussões, dessas conversas, depois que a lei, ela já inclusive entra em vigor, né, foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente vem discutindo, na verdade, Viderlan, a essencialidade do retorno às aulas desde o início do ano. Eu, logo no começo, acho que um dos meus primeiros projetos foi para que a gente criasse um grupo de trabalho para a gente entender como a gente poderia retornar às aulas de forma mais segura, tanto para os professores, para os alunos, os seus familiares e todos os colaboradores de educação, na verdade. E aí, na semana passada, na terça-feira passada, para ser mais exato, passou lá no Congresso Nacional a questão da essencialidade do retorno às aulas, para ela não poder parar mais os serviços educacionais, tanto ele de infantil, fundamental e médio, também o ensino superior, para que a gente possa retornar às aulas e, em caso de calamidade e pandemia, elas não parem. Qual foi a grande discussão que se instalou aqui, junto com o Sinteal, junto com os professores? Foi a questão do professor ter a segurança de voltar à sala de aula. Então, dentro disso, bati muito na tecla aqui junto com os professores de dizer que, de forma vertical, a partir do momento que a gente essencializa esse serviço, o professor se torna prioridade, principalmente, inclusive, para a vacinação, porque como é que você pode retornar à aula sem ter um professor vacinado, seguro, para estar ali ministrando dentro da sala de aula? Então, alguns outros questionamentos foram abertos aqui com relação a isso. As pessoas perguntando muito como é que isso deveria se instalar, como é que isso deveria voltar. E a gente está aqui para sanar essas dúvidas e está sempre ajudando a população, né, a entender como é que isso deve acontecer. Agora, apesar de estarmos em um mesmo estado, vereador João Catunda, mas cada cidade tem a sua particularidade. Como é que tem sido esses entendimentos, os contatos com outros municípios e dentro das necessidades que Maceió tem? Quais são as necessidades, por exemplo, que você conseguiu já apontar, detectar e que pretende colocar em prática para garantir essa segurança nas questões de higiene para o retorno das aulas para professores e alunos aqui em Maceió? O primeiro grupo de estudos para criar o protocolo de segurança que a gente criou, que foi o meu primeiro projeto de lei, foi tentando fazer um trabalho intersetorial, na verdade, junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Assistência Social, o Sinteal, as associações de professores, para que a gente, em conjunto, possa concluir esse estudo e colocar o protocolo em prática. Qual a ideia do protocolo? A gente seguir todas as regras sanitárias, mas, em paralelo a isso, eu venho trabalhando um plano B, caso a gente não volte o retorno à aula presencial. A aula, se ela continuar online, se ela for híbrida, a gente ter estrutura suficiente para que os professores possam dar as aulas e os alunos possam continuar estudando. E qual seria essa solução, esse plano B? A ideia que a gente criou, que a gente vem pesquisando e buscando para saber se existe a viabilidade de acontecer no município de Maceió, com recursos federais, uma emenda federal que a gente tem conseguido, tem trabalhado para conseguir junto com a bancada, para Maceió, a gente fazer aquisição de tablets, internet e um software voltado à educação municipal. Se a gente conseguir efetivar isso, Maceió vai ser a primeira capital do Brasil com o ensino online para a rede pública. Então, a gente evita que os alunos deixem de estudar por mais um ano. A gente acaba com aquela história que a gente escuta bastante diariamente, que é a questão do abismo social que existe hoje entre o aluno da escola pública e da escola privada. Aí eu escutei de um deputado na Voz do Brasil, no programa à noite, ele falou algo bem interessante. Ele disse: o mesmo aluno que vai
prestar o Enem no final do ano da escola privada é o mesmo aluno, é o aluno da escola pública, é o mesmo Enem que eles vão prestar no final do ano. Então, a gente tem um aluno que não está sem estudar há um ano e tem um aluno que continuou estudando, porque a gente sabe, as escolas com mais estruturas, com famílias com mais condições, não pararam de estudar. Eu cito o exemplo do meu irmão. O meu irmão, ele estuda em escola particular. Quando ele parou, quando começou a pandemia, ele não deixou de estudar. Ele continuou lá de forma online, mas o aluno da escola pública, ele parou, ele ficou dentro de casa, sem ter nenhum suporte para continuar estudando e exercitando a sua mente. Agora, quando se fala de uma preparação para melhor aplicar aquele conhecimento, os professores, e na sua primeira fala, João Catunda, foi claro isso aí, em uma preocupação muito grande em dar uma celeridade nesse processo de vacinação para os professores. Como isso está sendo preparado também para colocar os professores em um quadro agora de prioridade diante da execução e da continuidade do ensino, da educação, que é fundamental para os brasileiros, mesmo se tratando da pandemia? Eu fiz essa indicação também no começo do ano, Videllan, para tornar o professor prioridade, né, nessa questão da vacinação. O prefeito JHC se movimentou, inclusive, tem umas 2 semanas, e ele solicitou ao Ministério da Saúde que a gente colocasse os professores nessa linha de prioridade. É uma vitória muito grande para a gente, porque a gente sabe da importância do professor dentro da sala de aula, o convívio daquelas crianças também ali dentro da sala de aula, para que a gente possa voltar da forma mais segura possível o retorno às aulas, né? A gente possa voltar à educação dentro do nosso município. Então, a gente tem se movimentado bastante para isso, e é uma tecla que eu bato também sempre, que é essa questão de a gente só poder retornar se o professor estiver 100% seguro. Porque o grande medo da classe hoje, da categoria, é você retornar à aula sem ter a segurança de você poder voltar para casa, de você não adoecer. E a gente sabe que isso é preocupante. Em meio a uma pandemia tão catastrófica que a gente vem vivendo hoje, um cenário muito difícil, a gente não sabe o dia de amanhã. A verdade é essa. Então, o quanto mais a gente puder evitar que essas pessoas se contaminem, se adoeçam, a gente tem que evitar. E esse é um trabalho que a gente tem fazendo intensificamente. Eu gostaria, antes de agradecer a sua participação, vereador João Catunda, hoje você está como presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Maceió. E eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador qual será a sua missão daqui para frente como presidente de uma pasta que promove e que tem a ideia, pelo menos, de promover melhorias para a educação aqui em Maceió. Antecipadamente, gostaria já de agradecer também a sua participação aqui no programa conosco. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, podendo bater esse papo com vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho, tanto do meu trabalho quanto da comissão. Eu costumo dizer que eu fiz questão, na verdade, de presidir a Comissão da Educação. Desde que eu comecei os trabalhos aqui no início do ano, eu conversei de vereador por vereador, pedindo para me dar a oportunidade de fazer parte dessa comissão, porque é a bandeira que eu sempre defendi. Eu já tive a oportunidade de conversar contigo outra vez aí no programa, de forma presencial, falando do Diploma Legal, que foi um projeto que eu liderei há alguns anos e venho até hoje à frente dele. Então, assim, é mais um exemplo de que a educação sempre foi a minha bandeira. E hoje, à frente da Comissão da Educação, meu trabalho não poderia ser diferente, tem que ser intenso, como sempre foi voltado à educação. E qual é a ideia nossa hoje? Todo projeto que for de prioridade aos professores e aos alunos, principalmente voltados ao Covid-19, a gente tem que levar à frente. Por quê? Porque a grande questão hoje é essa história do retorno às aulas, de você colocar o aluno para estudar, seja ele de forma presencial, seja ele de forma online. Então, a nossa missão hoje é tentar levar o aluno de volta para os seus estudos. Então, a gente tem que pensar na educação do professor, do aluno, de todos os colaboradores, tem que entrar em consenso com a Secretaria de Educação, buscar os meios possíveis e legais para que isso venha acontecer. Então, hoje, a nossa missão é colocar o aluno de volta à sala de aula, levar o aluno de volta aos estudos, para que ele não seja mais lesado do que ele já tem sido nesse último ano. Então, isso também não tira, Videllan, a importância dos outros projetos. A gente tem projetos para dar prioridade a crianças onde tem violência dentro de casa,
em vagas de creche, nós temos a unificação da carga horária dos professores, nós temos vários projetos aqui dentro da comissão que hoje tramitam para que a gente possa ter amanhã uma educação melhor, independente de para quem seja para o professor, seja para o aluno, mas a função da gente é levar uma educação melhor para o nosso município. Muito obrigado, vereador João Catunda, ele que é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores, daqui de Maceió, falando para nós a respeito dos projetos, dos propósitos, e para nós é muito importante quando ver um jovem com essa disposição para poder executar um item que é essencial e que está estabelecido, inclusive, na nossa Constituição desde 1988, que é um direito para todos, a educação é um direito para todos. Parabéns ao João Catunda, que vai ter agora uma longa lista de serviços, não tenho dúvida nenhuma, como vereador por Maceió. Boa sorte para ele também. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Depois da participação do vereador João Catunda, eu quero pedir a sua atenção, até porque não vai ser fácil comandar também a pasta desta comissão, né, de educação. E existe toda uma necessidade de equilíbrio, porque a dor de cabeça vai ser muito forte. Mas dor de cabeça é uma coisa também que vem todos os dias incomodando uma série de pessoas. Eu, por exemplo, passo por isso e parece que é uma rotina na minha vida. Se não tomar a medicação logo cedo, já que sou hipertenso, as dores de cabeça elas passam realmente a incomodar e dificulta até um ambiente de trabalho, o relacionamento com as pessoas, a paciência fica totalmente comprometida. Muitas pessoas também sofrem com a tal enxaqueca. E o que é isso? Traz problemas realmente? Vamos acompanhar agora na participação do repórter Fernando Palmeira mais detalhes a respeito desse assunto. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de dor de cabeça. E a enxaqueca, como é que fica? É sobre isso que vamos falar agora, num dos hospitais referência do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, com a doutora Clésta Rebouças. Ela está aqui exatamente para fazer uma análise, quem sabe até dessa dor de cabeça que não lhe larga. Doutora Clésta, o que significa enxaqueca para os brasileiros e para os alagoanos que são atendidos diariamente aqui pela senhora na Santa Casa? Obrigada por essa oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante. Enxaqueca é uma dor de cabeça, uma das mais frequentes, né, que acometem os brasileiros. É a segunda doença mais comum, então é uma causa muito importante de incapacidade. As pessoas vão se queixar de dor de cabeça, essa dor geralmente ela é intensa, né? Vem acompanhada ou não de outros sintomas e vem precedida por gatilhos. Gatilhos são condições, né, situações que podem levar a essa dor. Quais são essas condições? São para as mulheres, por exemplo, a menstruação, pode ser o consumo de bebida alcoólica, pode ser a ingestão de algum alimento, né, que funcione como gatilho dessa dor. Algumas pessoas também podem ter associação com noites mal dormidas, com estresse. Então, são condições que levam a essa sintomatologia que gera muita incapacidade. As pessoas faltam ao trabalho, não produzem de forma eficiente e acaba comprometendo bastante a qualidade de vida. Além de toda essa sintomatologia, a genética também pode contribuir? Exatamente, você tocou num ponto bastante importante, né? Nem todo mundo tem enxaqueca, né? Não é todo mundo que pode ter enxaqueca. A enxaqueca é uma doença genética, né? Quando nós interrogamos os pacientes nos consultórios, geralmente eles falam exatamente isso. Ah, minha mãe tem, né? A minha avó, minha tia. Então, tem sempre algum membro da família acometido. Ela é genética, tem uma predisposição genética, mas tem os gatilhos, que são esses que nós conseguimos controlar. Essa cefaleia, enxaqueca, a dor de cabeça, ela às vezes vem moderada, às vezes vem muito intensa e tem características assim, pulsátil, ou seja, fica latejando ali no paciente e às vezes é de um lado da cabeça, às vezes é na nuca. Finalmente, aqueles que têm hipertensão também, como é que a gente pode incluir nesses que têm essa sintomatologia? Então, pacientes que têm pressão alta, eles podem queixar dor de cabeça. Geralmente, a dor de cabeça associada à hipertensão arterial é uma dor na nuca, né? Não é
muitas vezes tão intensa, principalmente nos casos, os pacientes que já têm a pressão conhecida, né, hipertensão conhecida e fazem tratamento. Às vezes um estresse pode levar a aumento de pressão e levar a dor na nuca. Mas é diferente o padrão da enxaqueca, né? O padrão da enxaqueca é geralmente de um lado da cabeça, pulsátil, vem acompanhada de uma sensibilidade excessiva à luz, ao barulho, aos cheiros, é muito intensa e às vezes tem outros sintomas, como dormências, alterações visuais, escotomas, cintilantes, enfim, outras manifestações. Quando isso enseja em vômito, ânsia de vômito, isso significa dizer que há um agravamento? Exatamente, que significa que quando a dor não é tratada logo no início, geralmente ela agrava. Aí vem os sintomas autonômicos, que são as náuseas e vômitos. Ficando mais difícil a absorção dos medicamentos. Nesses casos, às vezes, o paciente precisa procurar emergência, porque não vai adiantar tomar medicação oral, não vai absorver e ele vai continuar na crise. Agora fica à vontade para falar direto com o paciente, aquele que nesse momento nos assiste está aí com a cefaleia, com essa enxaqueca, fica à vontade. Então, para você que tem esses sintomas diariamente ou ocasionalmente, mas que está comprometendo sua qualidade de vida, não fique sentindo dor em casa. É preciso procurar atendimento médico. Hoje nós temos milhares de alternativas terapêuticas, seja medicamentosa, seja não medicamentosa. Então, não sinta dor, né, indevidamente. Procure o médico, procure o neurologista. Nós estamos aqui disponíveis com todo o conhecimento técnico para atender, né, e aliviar a sua dor. Enxaqueca, dores, é saúde? Aqui a Santa Casa tem saúde para você. Aqui da Santa Casa, com as mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro. Muito importante quando se tem, e é preciso, claro, classificar, né, saber dividir os sintomas de uma enxaqueca comum, né, de uma enxaqueca que acompanha realmente as pessoas quando apresentam principalmente alguns quadros de dor no lado aqui do rosto, né, e quando se trata de hipertensão, que é o meu caso, são dores realmente que vêm da nuca, né, então são coisas assim que precisamos diferenciar da enxaqueca para um quadro realmente de pressão alta, mas é preciso cuidado em todos os momentos. Qualquer sinal de dor, como a especialista nessa entrevista disse para o Fernando Palmeira, é preciso buscar uma orientação médica sem nenhum tipo de receio, tá? A automedicação também não é uma melhor alternativa para esse momento. A Justiça de Minas Gerais reconheceu como um acidente de trabalho morte por Covid de um motorista de caminhão. Com isso, a família da vítima terá direito a uma indenização por danos morais no valor de R$200 mil, além do pagamento de pensão à filha até que ela faça 24 anos. Nós vamos conversar sobre esses casos recentes com o advogado trabalhista Henrique Messias, que tem acompanhado os fatos em outros estados, mas que podem sim, dentro de um desenho, pelo que a Justiça estabelece, também entrar nesse nosso cenário, no cenário local. Henrique, muito obrigado, inclusive, mais uma vez por estar aqui conosco. Vamos falar desses casos recentes. O que é que a lei prevê e o que é que está sendo agora aplicado para esse novo normal nas questões da justiça com a presença da pandemia? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia aos amigos que nos escutam, né, que nos assistem, na verdade, né, a TV Mar News. Veja, desde o ano passado, quando teve início essa pandemia, né, que se vem discutindo na Justiça do Trabalho se a doença Covid pode ser considerada uma doença ocupacional ou não. Tá? A doença ocupacional, Viderlan, que se equipara ao acidente de trabalho, é aquela doença que o trabalhador adquire enquanto está trabalhando. Sim. Então, a Covid-19 foi adquirida enquanto aquele trabalhador estava executando as suas atividades? Se sim, isso pode sim ser considerado uma doença ocupacional, que é equiparada ao acidente de trabalho e, em virtude disso, o trabalhador ou até a família, no caso do falecimento, pode requerer a condenação em indenização por danos morais, como foi o caso que você trouxe, pensão mensal vitalícia para filhos menores e etc. Agora, dentro desse caso, existem alguns pontos específicos, como esse, que envolve os servidores dos Correios, né, em São Paulo. Vou falar um pouquinho para o nosso telespectador que isso, para você, é um ato clássico de que houve essa contaminação no exercício do trabalho? Isso está mais do que comprovado, Henrique? Sim. Nós temos diversas decisões nesse sentido já, desse reconhecimento do Covid como doença ocupacional. A gente precisa trazer, né, para o telespectador que, a princípio, a Covid não é uma doença ocupacional.
Tá? Por quê? Porque nós estamos vendo uma pandemia, né? É uma doença endêmica e a própria legislação previdenciária diz que aquelas doenças endêmicas não são consideradas doenças ocupacionais. No entanto, né, diante de alguns aspectos, de algumas condições específicas do caso, pode ficar claro, sim, que aquela doença, ainda que esteja na sociedade, ainda que o trabalhador possa adquirir aquela doença em casa, com os amigos e etc., né? Aquilo foi, o acometimento aconteceu no trabalho. Sim. E foi que ficou claro nessa outra decisão, Viderlan, já do Tribunal de São Paulo, onde diversos empregados dos Correios, né, foram acometidos da Covid ao mesmo tempo. Entendi. Então, fica claro que foi no trabalho e, além disso, é extremamente importante a gente ressaltar isso, que a empresa não tomou as providências necessárias para evitar o contágio. Como a gente já sabe, né? A gente já sabe disso desde o ano passado, disponibilização de álcool, uso de máscara, evitar aglomeração. Então, a empresa precisa, né, tomar esses cuidados para que o contágio não aconteça. Se a empresa não toma nenhum cuidado e se diversos colaboradores, trabalhadores adoecem ao mesmo tempo, fica claro que o problema aconteceu dentro da empresa. E aí, nesse caso, a gente afasta a regra geral, que a regra geral é que não é doença do trabalho, né? Não é doença ocupacional, sim, e se caracteriza assim como doença ocupacional com todos os direitos dos trabalhadores e das famílias no caso de falecimento. Agora, num caso individual, você fala em um caso que se tem como prova também a contaminação de outras pessoas, mas em um caso isolado, se de repente o trabalhador ali tem uma certa evidência de que contraiu todo o vírus exercendo sua função, até que ponto uma empresa pode contestar isso, já que só ele, ou o número mínimo de pessoas, contraiu também esse vírus exercendo sua função? Até que ponto isso pode ser contestado e, no entendimento de um juiz, a defesa pode ser feita para a empresa dentro de maneira positiva? Sim, Viderlan, né? É como eu disse, tá? A princípio, a Covid não é uma doença ocupacional, né? Essa é a regra. O que a empresa precisa fazer? Se eventualmente aquele empregado adoeceu, ajuiza uma reclamação perseguindo a condenação, requerendo a condenação, sim, a empresa precisa demonstrar que ela tomou todas as providências para evitar um eventual contágio, tá? Que a empresa fez aquele distanciamento até dentro da própria empresa, né? Resguardando, seguindo as regras do decreto estadual que nós temos, né? Sim. Aquele distanciamento de 1 metro entre cada colaborador, a disponibilização do álcool gel, das máscaras o tempo todo. Então, a empresa mostra no judiciário, no caso de uma ação trabalhista, que tomou todas as providências. Nesse caso, é muito difícil que a condenação aconteça, porque a regra geral é que não é doença ocupacional. Mas, se a situação é exatamente o contrário, né? A empresa não tomou nenhuma providência, pelo contrário, né? Ela propiciou um ambiente de trabalho com aglomeração, sem nenhum tipo de ato para evitar o contágio, ela pode sim, né, ser condenada, porque pode ficar claro que a doença foi, né, o contágio aconteceu no trabalho. Todos nós estamos vivendo um momento em que precisamos ter também a questão do bom senso nesse processo que acaba sendo evidente, em que as pessoas elas estão com medo. Tem muita gente sendo contaminada. E aí eu pergunto, Henrique, uma empresa que tenha o aporte financeiro e a possibilidade de evitar que situações como essa possam ocorrer no futuro, de ter problemas com os funcionários ou com algum funcionário que possa se sentir assim, vítima de ser contaminado por causa do exercício da função, pode encaminhar ou pelo menos diminuir esses efeitos de acusação a empresa que encaminhar seus funcionários para fazer logo esses exames e de repente de uma maneira periódica cobrar esses exames também dos funcionários daqui para frente? Sim, Viderlan, né? Uma coisa que também é importante a gente ressaltar, né? Que a gente está vivendo o mês de abril e a gente tem o mês de abril como o Abril Verde. Né? Uma campanha do Abril Verde que visa exatamente, né, evitar acidentes de trabalho e evitar doenças ocupacionais. Tá? Que no caso da Sim. Covid. Então, a empresa ela não tem por opção propiciar ao trabalhador um ambiente de trabalho saudável e seguro. Ela tem por obrigação fazer isso. Certo. A Constituição determina que o ambiente de trabalho seja o mais seguro e o mais saudável possível. Então, se a empresa tem condição financeira, ela deve sim tomar todas as providências para evitar um contágio dentro da empresa. Né? Ela não pode obrigar funcionário a fazer exames, né? Apresentar, se ele tiver que arcar com algum custo disso, né? Apresentar periodicamente resultados de exame. Mas ela, enquanto empresa, tem a obrigação
de tornar aquele ambiente de trabalho o mais saudável e o mais seguro possível. Agora, até que ponto precisa ser também controlada e colocada na balança as atitudes voltadas para um lado da má-fé, que o profissional pode exercer naquele momento e dizer o seguinte: aqui eu me contaminei, aproveitei um período que todo mundo também estava se contaminando e vou tentar buscar na justiça através dos meios, como se classifica um jeitinho brasileiro, e utilizar através de má-fé essa situação. Aplicativos podem ser também efeitos e diminuir esses efeitos de acusação, efeito, por exemplo, de defesa da empresa. De repente, o funcionário se apresenta no final de semana, curtindo a vida numa boa e apresenta esse quadro. Isso pode ser também uma arma para as empresas se defenderem? Videlan, a gente diz no seu trabalho, né, que assim como existem os maus empregadores, existem também os maus empregados. E, infelizmente, é muito comum que determinados empregados, não são poucos, né, é um número bem pequeno, mas procurem sim, né, obter algum ganho com isso, né, alguma vantagem, um jeitinho brasileiro. E isso deve ser combatido, né, na Justiça do Trabalho, pelas próprias empresas. Os próprios empregados, né, podem evitar que isso aconteça e sim, as redes sociais podem ser usadas para demonstrar em eventual processo judicial que aquele empregado não estava doente, né, que ele deveria estar trabalhando, no entanto ele não estava. Isso tem sido cada vez mais comum. Videlan, o uso de aplicativos, né, de redes sociais, de fotos, de prints, de aplicativos de troca de mensagem para fazer essas provas nos processos. Henrique Messias, muito obrigado pela sua participação. Ele que é advogado trabalhista, conversou com a gente a respeito de todos os cuidados possíveis a se tomar e aquilo que a lei tem estabelecido. Nós vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos receber aqui a deputada Tereza Nelma para falar sobre o mês de abril, que é considerado o mês da luta contra o câncer. É logo depois do intervalo. Voltamos já.